Olá! Sabiam que muito antes de existir a Inglaterra como a conhecemos, o seu território era, na verdade, um conjunto de 7 reinos em guerra? Hoje vamos viajar no tempo para perceber como é que o caos e a ambição de vários reis guerreiros acabaram por criar as fundações de uma nação. Esta é a história da heptarquia anglo-saxónica. Bem, vamos imaginar o cenário. Estamos no início do século V. O Império Romano, que mandou na Bretanha durante centenas de anos, simplesmente arruma as malas e vai-se embora. De um momento para o outro, a ilha fica sem um poder central. Ficou um enorme vazio de poder. E este vazio foi preenchido com conflitos, claro, mas também com criação. É que das cinzas do domínio romano não nasceu um reino, mas sim vários, cada um a lutar pela sua própria sobrevivência e, claro, pela supremacia. Com os romanos fora de cena, a ilha tornou-se um alvo muito apetecível. Várias tribos germânicas, principalmente os anglos, os saxões e os jutos, começaram a atravessar o Mar do Norte, vindos das zonas que hoje são a Alemanha e a Dinamarca. Mas atenção, isto não foi uma invasão de um dia para o outro. Foi um processo lento, uma migração que durou décadas. E estas tribos trouxeram tudo com elas. Uma nova cultura, casas de madeira, uma língua diferente e as suas próprias tradições, que foram, pouco a pouco, substituindo o que ainda restava do mundo romano. Com o passar do tempo, estas pequenas povoações começaram a organizar-se e a crescer. Líderes guerreiros foram unindo aldeias, conquistando mais terras e, basicamente, a desenhar no mapa as fronteiras dos primeiros reinos que viriam a formar a heptarquia. Heptarquia pode parecer uma palavra estranha, mas a ideia é muito simples. Hepta, em grego, significa 7. E arquia significa governo. Portanto, heptarquia quer dizer, literalmente, o governo de 7. Estava a começar a era dos 7 reinos. E que reinos eram estes? Tínhamos os reinos dos saxões, a sul, Wessex, Sussex e Essex. Depois, Kant, no sudeste, fundado por jutos, e a norte, os grandes reinos dos anglos, a Anglia Oriental, a Mércia e a Nortúmbria. Cada um com a sua identidade. Apesar de existirem 7 reinos principais, a verdade é que, na maior parte do tempo, a luta pelo controle da ilha resumiu-se a 3 grandes potências. Eram eles os verdadeiros rivais nesta espécie de jogo dos tronos. Bem lá a norte, a Nortúmbria era um gigante, e o mais curioso é que, apesar do clima mais duro, os seus mosteiros eram autênticos centros de conhecimento, famosos por toda a Europa por produzirem livros e arte de uma qualidade incrível. Mesmo no centro da ilha, a Mércia era uma potência militar. O seu rei mais famoso, Offa, era tão poderoso que deixou uma marca na paisagem que, espantem-se, ainda hoje pode ser vista. Isto é absolutamente fascinante. Estamos a falar de uma muralha de terra e um fosso com cerca de 240 km, construída no século VIII. É uma demonstração brutal do poder e dos recursos necessários para, literalmente, desenhar a fronteira de um país. E por fim, no sudoeste tínhamos o Essex. No início, talvez não fosse o reino mais guerreiro ou mais vistoso, mas era muito bem organizado, tinha terras férteis e uma administração muito eficiente. E essa organização viria a ser a sua arma secreta. Mas vamos fazer uma pausa nos reis e nas batalhas. Como é que era a vida para as pessoas comuns nesta altura? O que faziam no seu dia-a-dia? Bem, a vida girava em torno da agricultura. A principal unidade de medida de terra era o raid. E um raid era a quantidade de terra, mais ou menos 120 acres, que se achava que era necessária para sustentar uma família durante um ano inteiro. A sociedade tinha uma hierarquia muito clara. No topo estava o rei. Logo abaixo, os nobres guerreiros, que eram conhecidos como thanes. Mas a esmagadora maioria da população era composta por camponeses livres, pessoas que trabalhavam a sua própria terra. Ok, de volta à política e aos jogos de poder. Como é que estes reinos eram realmente governados e como é que competiam uns com os outros? É importante perceber isto. Um rei anglo-saxão não era um ditador. Ele dependia muito de um conselho chamado Witan. Este grupo, formado pelos nobres e bispos mais importantes, aconselhava o rei em tudo. Ir para a guerra, criar impostos e podiam até decidir quem seria o próximo rei. De vez em quando, um rei tornava-se tão, mas tão poderoso que conseguia dominar os outros. A esse rei era dado um título especial, muito cobiçado, Bretwalda. E não era um título que se herdava, não. Era conquistado no campo de batalha. Então, qual era a diferença? É simples. Um rei normal preocupava-se com o seu próprio território, em governá-lo e defendê-lo. Já um Bretwalda era uma espécie de super-rei. Ele continuava a governar o seu reino, claro, mas também exigia pagamentos e obediência dos outros reis. Era, na prática, o senhor de toda a ilha.
Este sistema de reinos rivais, com Umberto a dominar de tempos a tempos, durou séculos. Mas estava prestes a ser abalado por uma ameaça externa que iria mudar as regras do jogo de uma forma dramática e muito violenta. No final do século VIII, os vikings começaram os seus ataques. Em poucas décadas, o que começou como ataques rápidos transformou-se numa invasão em larga escala. Um grande exército viking varreu a ilha, conquistando a Nortúmbria, a Anglia Oriental e até a poderosa Mércia. Os reinos foram caindo, um por um. Apenas um conseguiu resistir: Wessex. Esta ameaça mortal foi o que forçou os anglo-saxões a unirem-se ou a desaparecerem para sempre. Portanto, a heptarquia foi essencialmente destruída pelas invasões vikings, mas foi dessa destruição e da resistência liderada por Wessex que nasceu algo completamente novo: a ideia de uma nação unida, a ideia da Inglaterra. E isto deixa-nos com uma pergunta muito interessante para refletir. Foi a necessidade de lutar contra um inimigo comum que forçou a unificação? Sem essa ameaça externa, será que os 7 reinos teriam continuado a lutar entre si indefinidamente? É algo em que vale a pena pensar.